meu grupo ficou com obras de Machado de Assis. Com uma carreira cheia de publicações dos mais variados gêneros, Machado de Assis publicou 10 romances, 10 peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais 600 crônicas. Uma das principais obras de Machado de Assis é Contos da Meia-Noite. Esta obra está na primeira fase do autor, sendo publicado em 1873, constituindo o segundo livro de contos publicado por ele em vida. As histórias têm como tema principal a ganância. Em todas as histórias do livro, há bastante detalhes e descrições cuidadosas sobre os personagens e os locais onde eles se encontram. Boa parte dos enredos dariam boas inspirações para as atuais telenovelas. O Relógio de Ouro é o único conto que não começa e nem termina com casamento. A obra é muito bem escrita, mas surpreende em razão de sempre terminar com um final feliz, o que não condiz com a realidade. Bom, ao todo, esse livro tem 6 contos. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de julho de 1839. Foi criado no Morro do Livramento e quando pequeno ele ajudava nas missas da Igreja da Lapadócia. Quando pequeno, ele não tinha muitos recursos para cursos regulares ou até mesmo estudos, mas ele não deixou que isso o impedisse e com quase 16 anos de idade, Machado de Assis fez o seu primeiro trabalho literário compondo o poema Ela, que também foi o seu primeiro poema público, seu primeiro trabalho público, e a partir daí ele não parou mais. Meu nome é Arthur e vou falar sobre as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o cara que essa obra foi a obra que inaugurou o movimento do realismo no Brasil, onde não só inaugurou isso, como fez uma obra com um dos maiores feedbacks do Brasil, com a obra que é contada por Machado de Assis, onde o protagonista dessa história, não só o protagonista, mas como narrador, conta a sua história da sua infância até a sua morte, em volta de um romance, onde sobre poder, amor e dinheiro, status, essas coisas. Onde é contando essa história de romance, principalmente, onde a protagonista, a coadjuvante, namorada e amante, por alguns momentos, é Marcélia, uma acompanhante de luxo, vai contando a sua história sobre poder, fama, status, essas coisas, ao decorrer de todo o romance. Só por causa disso, e é isso. Essa é meu review sobre a história. Olá, eu vou falar sobre o livro Ressurreição, de Machado de Assis. É isso. Lançado em 1872, Ressurreição veio como um ponto de partida para os solteirões, convicto e presenteado como herança. Aos 36 anos, Félix, diferente da sociedade, não tinha uma família, não tinha construído uma família, ou seja, ele não tinha filhos, e aos olhos do povo, ele era um vadio e sem ambições. Félix tinha uns relacionamentos que não duravam muito tempo e o espírito vivante dele não permitia que ele tivesse relacionamentos tão duradouros. É isso. Obrigada. A obra O Protocolo foi feita no ano de 1863, que se trata de uma representação de um casal cuja crise se acentua com a corte de que um outro homem principia a fazer a esposa. O caminho também foi feito em 1863, se tratando da corte de uma viúva, diferente da outra, com um tom trágico. Nesta temos um tom cômico. Bom, gente, hoje eu tô vindo aqui falar sobre uma das obras de Machado de Assis, que é o romance Dom Casmurro. Machado de Assis teve sua primeira obra lançada em 1900. O livro pode ser compreendido como a autopsicanálise de Bento Santiago, que viveu uma história de amor com um final trágico. Emotivamente, encontra-se mutilado, pois acredita ter sido traído pela esposa, capítulo e pelo melhor amigo. Muitos anos após a morte, decidiu escrever o livro para se livrar dos fantasmas do passado, demonstrando definitivamente que não é uma atitude que tomou em relação à mulher e ao filho. A ação se passa aproximadamente entre 1857 e 1875, embora o livro tenha sido escrito na década de 1890. Eu li e o livro é muito bom. Vão lá ler também. O conto Os Braços, de Machado de Assis,
Foi escrito em 1895 e se passa na Rua da Lapa em 1870. Pouco depois do término do romantismo, podemos notar suavemente características do realismo, mostrando que Machado de Assis está à frente de seu tempo e anunciando assim uma tendência futura. O livro foi lançado originalmente na Gazeta de Notícias, já na maturidade do escritor, e mais tarde novamente no volume de contos nomeado Várias Histórias. O conto tem um ar romântico durante a narrativa e envolve o leitor enquanto o trama não tem um desfecho. Dentro dos costumes realistas, o conto privilegia o cenário doméstico da família burguesa na segunda metade do século XIX. O episódio ocasiona uma temática do adultério feminino, ainda que muito sutil. Esaú e Jacó foi o penúltimo livro de Assis, escrito 4 anos antes de sua morte. É uma obra narrada na terceira pessoa que se passa durante o período em que o Brasil estava prestes a se tornar uma república. O nome do livro faz referência a uma parábola bíblica que está em Gênesis, que conta a história de uma mãe que privilegia sempre um de seus 2 filhos, fazendo com que eles se tornem inimigos por toda a vida. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver. É isso, o meu grupo ficou com obras de Machado de Assis, e é isso. Eu escolhi o poema Círculo Vicioso, pra entender que, tipo, literalmente um círculo vicioso, porque um quer ser o outro e vai assim, tum, 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 tum. Então, tem um ditado popular que diz: sempre queremos aquilo que não podemos ter, né? Você pode ser, você vai tipo assim, podemos ser algo, a gente é algo super legal, tipo, muito útil e tudo e tal, mas sempre vamos prestar atenção no próximo, porque o próximo é melhor, entendeu? Mas né? E, tipo assim, o vagalume quer ser a estrela quer ser a lua quer ser o sol quer ser o vagalume. Tipo, ai, que vergonha, mas tudo bem. Se nós nos víssemos do jeito que os outros nos vê, saberíamos o quanto somos maravilhosos e quanto somos importantes, somos bonitos e tudo e tal, né? E, tipo, o vagalume tem uma linda luz e é tão fofinho. Eu acho ele fofinho porque tem um filme que eu assisti, acho que é A Princesa e o Sapo. Aquele vagalume é muito fofinho. Então ele é fofinho, ele tem uma luz tão bonitinha, uma luzinha verde. Eu tenho o meu aqui que eu fiz a maquiagem, mas não dá pra perceber muito, mas tem uma luzinha verde aqui, ó, ao redor. Aqui. E é isso. É muito bonitinho, tipo, você vai pra um lugar assim mais, como é que fala? Uma roça, uma fazenda, chácara, assim, mato. E tem vagalume, é muito bonitinho. Aquelas luzinhas, é muito bom, né? Muito legal. E a estrela? A estrela brilha tanto, é tão linda no céu. É coisa muito linda, né? É a lua. A lua ilumina as noites, né? E ela é muito bonita e ela ainda tem, tipo, muda de forma. Crescente, decrescente, cheia, assim. E o sol tem um brilho muito grande que ilumina o dia, muito forte, né? Aquele luz. E, tipo, um querendo ser o outro e no final volta pro vagalume. Tipo, o vagalume, tal, lua, estrela, sol e volta pro vagalume. Então, quer dizer que, tipo assim, tem alguém olhando pra gente e falando, nossa, eu queria ser como ela, como ele, tudo e tal. Então, deveríamos dar valor pra que a gente é e aceitamos quem a gente é. E sim, pode querer mais, mas não exagere. E é isso. Entendeu? Obrigado por assistir o nosso vídeo. O nome dos integrantes do grupo vai logo abaixo. Machado de Assis era filho de pais humildes. Seu pai, Francisco José de Assis, era pintor de paredes e sua mãe, Maria Leopoldina, era lavadeira. Ele ficou órfão de mãe muito cedo e foi criado por sua madrasta. Em 1869, casou-se com uma senhora portuguesa, Coralina Auguste Xavier, que era irmã de um amigo seu poeta. Coralina o ajudou muito e o apoiou muito em seu trabalho.
Machado tinha epilepsia pela grande quantidade de trabalho que ele tinha. Em 1904, Coralina, sua esposa, morreu, e ele, para homenageá-la, fez a ela um poema A Coralina. Eles nunca tiveram filhos, mas tiveram uma cachorrinha com qual deram todo o amor. Machado de Assis, precursor do realismo brasileiro e fundador da Academia Brasileira de Letras, publicou mais de 200 contos, 10 romances e demais publicações de diversos gêneros, tornando-se grande referência como cronista de sua época. Sua carreira foi marcada por grandes feitos, sendo a crônica um deles. Ele falava muito sobre a sociedade local daquela época, tendo mais de 40 anos de observação e crítica da sociedade, o que resultou na produção de mais de 600 crônicas. Ele tornou-se um homem muito respeitado e ocupou diversos cargos públicos. Foi nomeado cavaleiro e, posteriormente, oficial da Ordem da Rosa. Oi, gente, meu nome é Carol Yasmin, sou do segundo ano B. Eu vim falar um pouco sobre a biografia de Machado de Assis. Machado de Assis, também conhecido como Joaquim Maria Machado de Assis, é um dos maiores escritores de língua portuguesa de todos os tempos. Considerado o pai do realismo brasileiro, cuja sua marca inicial foi o seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. O autor tem uma importância fundamental na constituição da literatura brasileira. Vamos relatar alguns fatos curiosos, sobre a vida do autor, fatos que creio eu que poucas pessoas sabem. O primeiro, que é bastante importante relatar na data de hoje, que o vídeo vai ser apresentado no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, era que Machado de Assis era negro, descendência escrava. O avô dele, inclusive, era escravo numa chácara no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, que foi onde o próprio autor nasceu e foi batizado pela dona da casa. Foi ali também que ele aprendeu a ler e a escrever. Esse fato dele ser negro causou muito preconceito das pessoas para com ele, E o fato também dele ser epilético e apresentar gagueiras também geraram muito preconceitos. Por isso até que gerou uma certa insegurança nele e ele até preferia ter sua vida mais reclusa, Mas isso não afetou em nada o talento dele. Hoje ele é um dos artistas brasileiros mais famosos, Ele é conhecido muito no Brasil e também no mundo. Outra coisa curiosa sobre a vida do autor é que ele era jogador de xadrez, era o jogo preferido dele. Aí tu fala assim, como assim jogador de xadrez? Eu também jogo xadrez, não. Mas ele chegou a participar do primeiro campeonato de jogo de xadrez no Brasil. Até as peças que foram utilizadas por ele estão até hoje em exposição na Academia Brasileira de Letras. Oi, meu nome é João Pedro, eu estudo no Colégio Idete Barreto de Lima, no segundo ano do ensino médio, no segundo ano B. E hoje eu vou falar um pouco sobre a morte de Machado de Assis. Já tomado pela depressão e idoso, ele morre aos 69 anos de idade no dia 29 de setembro de 1908. Sua morte foi amplamente lamentada por diversos artistas e intelectuais brasileiros, dentre os quais o jurista Rui Barbosa, que discursou no velório do autor, representando a Academia Brasileira de Artes.